Fala trader! Se você quer aumentar sua assertividade no day trade, hoje eu vou te mostrar 3 motivos claros e objetivos para você usar o indicador Fênix nas suas análises. Então, bora pro vídeo. Galera, me chamo Wesley Santos, analista de mini índice que utiliza os indicadores Fênix para operar há mais de 4 anos. Então, vamos agora para o nosso primeiro motivo para você utilizar esses indicadores aqui nas suas análises. Galera, motivo número 1 é a confirmação de tendência. Galera, quando nós temos aqui um conjunto operacional com esses indicadores aqui, dá para fazer análise e perceber se existem tendências, se existe lateralização. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Veja hoje o início desse pregão. Aqui nós estamos aqui no dia 9 de julho. O início do pregão já foi um candle forte de queda. O oscilador está aqui vermelho, mostrando queda, volume muito alto aqui nos candles vendedores. Então, mostrando uma tendência muito clara para cair, beleza? Então, isso aqui já está mostrando claramente que você não vai entrar comprado. Mas, a partir do momento que ele fez aqui esse fundo, beleza? Ele sobe um pouquinho, sobe um pouquinho e volta a cair, fazendo o que, um fundinho mais alto. Olha só, galera. E quando ele faz aqui esse fundo mais alto, ele vem testar, ele desce aqui, ele faz aqui um pivôzinho, né, E esse pivô, quando ele testa, ele tem o que? Pouco volume nos candles de queda. Pouco volume nos candles de queda. E se você olhar bem aqui os candlezinhos, olha só, candles de rejeição, beleza? Veja que a coloração do nosso oscilador, deixa eu até diminuir um pouquinho aqui o zoom. A coloração do nosso oscilador, que estava muito vermelho, vermelho escuro, já começou a ficar um vermelho um pouco mais claro. Quando ele faz isso, faz aqui um fundo e depois um fundo mais alto que o anterior. E depois de tentar cair, criando esse fundo mais alto do que o anterior, fica com menos candles, o volume vendedor, na verdade, os volumes aqui nos candles de venda, fica menor do que os compradores. O comprador aqui, veja só esse candle aqui de compra, ele tem um volume comprador maior do que o candle do último candle vendedor. Tá vendo, os últimos candles vendedores? Então, aqui seria uma oportunidade para a gente tentar entrar contra essa tendência. Até porque, se a gente utilizar um pouco de price action, a gente tem o que aqui? Um topo mais baixo, o rompimento dessa LTB, e aqui ele rompe ela, depois ele vem testar ela. Vem testar o rompimento. E quando ele testa o rompimento, não tem volume de venda, e depois, quando ele vai subir, ele tem volume comprador maior do que o vendedor. Então você tem uma compra aqui, com stopzinho aqui barato, 150 pontos atrás do fundo, e olha só, galera, você já tem aqui 350 pontos, beleza? Então isso aqui é um exemplo de tendência, de como operar contra a tendência, e você operar pegando uma reversão de tendência. Mas eu também vou dar um exemplo agora de como é que você vai operar em lateralização, que você vai entender que o mercado está lateral. Veja só, o preço ele faz essa região aqui de topo, desce, volta a testar aqui subindo, com o mesmo volume de compra, tá vendo, mesmo volume de compra. Então não está dando continuidade aqui a fazendo topos mais altos. E você olha aqui o nosso oscilador, ele está cinza, ele está mostrando que não tem tendência, beleza? E o preço faz o que? Desce, ele faz o que? Ele faz um movimento de queda e cria esse fundo. Olha só o oscilador mostrando um fundo, beleza? Desceu o que? Com pouco volume vendedor. Então ele não vai continuar caindo agora. Ele tenta subir novamente, quando ele tenta subir novamente, ele aparece o que aqui, galera? Volume comprador é o que? Praticamente o mesmo e mais menor do que o anterior de compra, quando ele testou aquele topo. Então provavelmente vai lateralizar, até porque no nosso oscilador está cinza, beleza? E quando ele faz esse fundozinho aqui, monta esse fundozinho, veja que ele desceu aqui para fazer esse teste e ele não tem volume vendedor, não tem volume vendedor. Só que aí quando aparece um candle de compra, ele já tem um candle de compra com volume comprador maior do que o de venda. Aqui não é uma operação que eu recomendo muito operar em lateralidade, mas veja só, aqui tem uma compra e aqui ele pagou mais de 100 pontos. Por que até aqui? Porque tem uma região de topo, beleza? E aqui você vai fazer o que? Vai ficar esperando a análise. Veja só,
o preço monta novamente aqui, bateu aqui, tinha muito volume comprador, ele desce um pouquinho e testa de novo, ó. Ele testa novamente, galera, ó, testa novamente. Quando ele testou novamente, dando essa rejeição, o volume de compra já começa a ficar menor. Você vai fazer aqui uma venda, poderia fazer uma venda, porque o volume de venda está maior do que o de compra. Porém, você sabe que está na lateralidade. Olha o nosso oscilador, ele está lateral, ó, não está nenhuma cor, não está uma coloração e está fraco, está aqui quase no meio, quase centralizado. Beleza? Então, você não faria nada, até porque se a lateralização fosse um pouco maior, fosse aqui para baixo, aí a gente poderia fazer uma operação na venda, como gatilho esse candle. Beleza? Isso aqui a gente está mostrando para vocês a tendência, ou uma lateralidade, na verdade, né? Aqui eu mostrei uma tendência de queda, como pegar uma reversão na tendência de queda, e aqui eu estou mostrando a vocês como até operar numa lateralização, mas como identificar uma lateralização para você não operar. E agora eu vou mostrar a vocês uma operação também na venda, só que agora numa tendência de queda. Veja só, o preço desce, volta a tentar subir, ó, volta a tentar subir de novo, bate aqui naquela região de topo que eu falei, que está mostrando, ele desce, tenta subir de novo, olha só, o candle de compra está forte, olha só, está grande, o candle de venda está fraco, sem força. Se aqui ele conseguisse romper, galera, ó, aqui dava para comprar, porque ele tentou cair, ficou sem força, mas o que é que ele faz? Ele volta a cair. Ele volta a cair com candle volume grande, ó, um volume até maior do que o comprador. Você já vai fazer essa operação aqui, galera? Claro que não. Você tem que esperar os candles de compra ficarem com volumes menores. Então, ele tenta subir novamente, ó. Veja só, candlezinhos de compra tentando subir, deixando o pavio, mostrando rejeição. E olha só o candle de compra. Os últimos dois candlezinhos de compra, eles têm o que? Volume comprador menor do que o vendedor que rompe. Olha o rompimento nesse candle. Olha o tamanho do volume do candle de rompimento. E o nosso oscilador, ele já está começando a pender para baixo, ó. Ele estava bem fininho aqui, mostrando lateralidade. Aqui, fininho, mostrando lateralidade. Ele já está começando a querer mostrar uma venda, querer mostrar uma queda, como ele mostrar uma tendência. Aqui seria um candle que a gente poderia arriscar um rompimento de operação, porque candle de compra está pequeno e aqui teve um rompimento com candle de volume grande. Então, uma operação de venda aqui com um stopzinho aqui de 150 pontos, que é o máximo que a gente faz de operação, e nós teríamos aqui, estaríamos na operação até agora com 400 pontos. Na verdade, aqui seria uma região para a gente sair da operação. Por qual motivo, galera? Olha só, criou-se um fundo nessa região e os candles vendedores estão começando a ficar o que, ó, sem força, fracos, beleza? Então, provavelmente aqui esse oscilador vai parar de ficar vermelho, vai mudar a coloração, como estava mostrando aqui no anterior, para a gente mostrar um falso rompimento e até operar comprado, beleza? Então é só ficar atento aqui. Então, galera, esse é um dos motivos para a gente operar com o indicador Fênix, para mostrar confirmações de tendência, lateralidade, beleza? Então, o segundo motivo ele já é inerente ao primeiro que eu falei agora, que é o que? Sinais visuais muito claros. Então, veja só, o que eu estava falando aqui. Quando a gente analisa com esses indicadores aqui, fica muito claro e muito objetivo você visualizar a tendência. Ele é muito limpo, você deixa o gráfico muito limpo. Você não vai precisar ficar analisando muita coisa. Você vai fazer análise de price action para poder operar. Veja só, olha só esse candle aqui. Quando a gente está operando e visualizando isso, o preço estava caindo. Ele caiu com muita força, com muito volume, ó. E ele começou a tentar cair de novo, tentando romper essa região de fundo. Mas o volume vendedor começou a ficar fraco, ó. E depois você tem um candle de compra com volume comprador alto, maior do que os vendedores. Então, veja que nessa região aqui, quando ele testar e esse candle de venda aqui, ele tiver o volume vendedor menor do que o de comprador, vai ser uma confirmação, um sinal claro que ele não vai continuar rompendo, ele vai provavelmente fazer uma reversão, que por sinal tem aqui, ó, tá dentro de uma lateralidade, né, que é esse fundo aqui, batendo nessas duas regiões aqui. Ele testou uma vez, testou duas vezes. Se ele voltar a ficar acima aqui, com candles vendedores maiores do que os compradores, é um sinal muito claro para a gente poder fazer uma entrada. Então, os indicadores Fênix, o segundo motivo para você operar com esse nosso operacional, com esses indicadores, os sinais claros, que são
muito, mas muito objetivos, que você vai visualizar isso com muita facilidade. E o terceiro motivo, galera, que é um dos principais de qualquer indicador, de qualquer método que você vai utilizar para operar no day trade, é a alta assertividade, tá ligado? Então você vai operar com uma alta taxa de acerto. Quando você visualiza esses tipos de operações assim contra a tendência ou a favor da tendência, você vai ver que nós temos um operacional muito sólido. Mesmo se você errar uma ou duas operações, você vai conseguir recuperar tudo com a próxima entrada, porque ele tem uma taxa de acerto alta e tem uma lucratividade muito alta. Veja só, aqui se ele não tivesse nessa regiãozinha aqui de topo, seria já uma entradinha aqui na compra. Por que, galera? Uma entrada de compra, ó. Por que que eu operaria tranquilamente aqui numa compra? Porque aqui eu tenho uma lateral, uma regiãozinha vendedora, ele fez um movimento de queda, beleza? Ele tentou romper essa região de fundo, não teve força, os candles vendedores ficaram abaixo do que os compradores, e depois aparece um candle de compra com bastante força, com bastante volume, ó, volume comprador maior do que os vendedores. E depois eu tenho um candle caindo com força vendedora menor do que o compradora. Acima dessa região aqui, ó, é compra, galera. Se ele fechar acima disso aqui, é compra, beleza? Então, quando você tem uma confirmação para operar em tendência ou na reversão de tendência, quando você tem indicadores claros, visuais, muito claros, muito objetivos, que lhe mostra a tendência, que lhe mostra a lateralidade, que tem uma taxa de acerto bem alta, são na verdade principais motivos para você conseguir escolher esse operacional para você operar. Existem muitos outros motivos aqui de análise, por a gente ter um operacional bem construído, bem sólido, que a gente utiliza várias e várias confirmações para você fazer uma operação, mas esses três motivos aqui são principais para você conseguir operar com o nosso operacional. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se você tem interesse em aprender a operar com o nosso método, com esses indicadores aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você ganhar dinheiro com esse mercado aqui, com esse indicador, com esse operacional. Ó, e se você está assistindo esse vídeo agora em tempo real, se prepara que logo aqui tem compra, ó. Tá tentando cair de novo sem força, ó. Ele vai tentar fazer um falso rompimento, vai ser falso rompimento sem volume de venda, e quando ele subir, ele vai romper essa região aqui, ó, e vai parar de sair da lateralização. Então, pra cima, galera, vamos pro game. Então, deixa aquele like, se inscreve, adquira já os indicadores Fênix com a descrição do vídeo. Valeu, galera, tamo junto, falou!